Bom, então, meus amigos, hoje vamos falar sobre crimes contra o sistema financeiro, que é a Lei 7.492, de 16 de junho de 86. Primeiro convém conceituar o que é sistema financeiro. Sistema financeiro nacional é o conjunto de agentes que se dedicam ao trabalho de proporcionar condições para a manutenção de um fluxo de recursos entre poupadores e investidores. Quando eu falo em manutenção de um fluxo de recursos entre poupadores e investidores, eu estou falando em manutenção de um fluxo entre correntista, entre acionistas e entre as instituições financeiras. Você, pessoa física, pode ou não investir no sistema financeiro. Quando você compra ações, quando você tem dinheiro no banco, quando você faz um contrato de câmbio, quando você faz uma previdência privada. Então, toda essa regulamentação, esse conjunto de agentes que se dedicam a manter esse fluxo de capitais é chamado de Sistema Financeiro Nacional. O Sistema Financeiro Nacional, ele se subdivide em Conselho Monetário Nacional, Conselho Nacional de Seguros Privados e Conselho de Gestão de Previdência Complementar. O que é instituição financeira? Instituição financeira é uma estrutura decorrente da necessidade de captação, intermediação ou aplicação de recursos financeiros com caráter de relativa permanência, que é instituída para regular as finanças, a circulação, a gestão de dinheiro e de outros recursos líquidos. Veja, para que eu tenha uma instituição financeira, eu tenho que ter uma instituição que vise a captação de recursos, quer seja a captação de recursos como dinheiro, quer seja captação através de ações, quer seja captação de recurso, se você, por exemplo, celebra o contrato com uma previdência privada, né? Quer seja a captação até de moeda estrangeira através do contrato de câmbio, todas essas são instituições financeiras. E o que elas têm em comum? O que diferencia uma pessoa que tem recursos próprios e que empresta a juros para terceiro, que a gente chama de agiotagem, de uma instituição financeira? É que, por exemplo, o banco, ele capta recursos e investe esses recursos no mercado financeiro. Ele investe esse recurso na construção de casas populares, ele investe esse recurso no financiamento da agricultura. Então, o banco ganha dinheiro com recursos captados de terceiras pessoas. Para que nós tenhamos uma instituição financeira aos moldes do que disciplina aqui os crimes contra o sistema financeiro, há necessidade de que essa instituição financeira seja de caráter de relativa permanência e capte, intermedie a aplicação de recursos financeiros que pertencem a terceiras pessoas. Agora, vamos falar dos crimes contra o sistema financeiro. Vamos começar do artigo 2º até o artigo 23.
O artigo 2º. Crime de impressão e publicidade não autorizadas. Imprimir, reproduzir ou de qualquer modo fabricar ou pôr em circulação, sem autorização escrita da sociedade emissora, certificado, cautela ou outro documento representativo de título ou valor mobiliário, reclusão de 2 a 8 anos e multa. Muito bem. Vamos então, rapidamente, mostrar para vocês os elementos desse crime. Primeiro, eu tenho uma impressão ou reprodução de um certificado ou cautela que representa um título, e isso foi emitido sem autorização da instituição financeira. Isso acontece, por exemplo, quando uma pessoa deseja fraudar um investidor e emite um título sem lastro, sem autorização financeira. Essa emissão de títulos ao portador, ela tem que ser feita com autorização legal, ou seja, tem que ser de acordo com os ditames do governo e também com suporte, com o lastro que tem a instituição financeira. Se a pessoa emite o título sem autorização da instituição financeira, pode pegar uma pena de reclusão de 2 a 8 anos. Mas, afinal de contas, qual é a objetividade jurídica desse crime? A objetividade jurídica desse crime é a proteção contra fraudes ao sistema financeiro nacional. Nesse caso específico, é a regularidade formal do processo de emissão e negociação de valores mobiliários. E segundo o parágrafo único, incorre na mesma pena quem imprime, fabrica, divulga ou distribui ou faz distribuir prospecto ou material de propaganda relativo a papéis referidos nesse artigo. Se eu tenho um certificado ou uma cautela que foi impresso irregularmente e eu ainda pego e faço propaganda dessa cautela com o objetivo de negociar esse título de forma irregular, prejudicando o investidor, prejudicando a instituição financeira, eu estou praticando o crime previsto no artigo 2º. Conceitos normativos. Esses conceitos normativos vocês vão encontrar no direito comercial. Vocês vão encontrar o que são valores mobiliários, o que são ações, o que é uma cautela, né? O que são debêntures. Então, trata-se de norma penal em branco, porque você tem que buscar em outra legislação o significado dessas palavras, tá? O sujeito ativo desse crime é comum, porque pode ser qualquer pessoa que possa imprimir ou reproduzir ou fabricar por em circulação ou certificado a cautela. Contudo, o Sebastião Lima e o Carlos Tosta entendem que determinadas condutas dessa lei, nós vamos ter a oportunidade de mostrar para vocês, só podem ser praticadas por uma pessoa que tem uma qualificação especial. Ou seja, quando eu exijo uma qualificação especial para a prática de um determinado crime previsto nessa lei, eu vou ter um crime próprio. No caso, por exemplo, nós vamos ver a gestão temerária. No caso da gestão temerária, nós vamos ver daqui a pouco, ela só pode ser praticada pelo administrador da instituição financeira. Nesse caso aqui, trata-se de um crime comum, porque pode ser praticado por qualquer pessoa.
O sujeito passivo desse crime, sempre nós teremos, primeiramente, o Estado, e em segundo, nós vamos ter a instituição financeira ou o investidor. A impressão, né, de certificado cautela em desacordo com a legislação vai prejudicar o investidor. Se eu compro um título que não tem lastro, nós já vamos explicar o que é um título que não tem lastro, eu estou colocando em risco o meu investimento e estou colocando em risco a boa fama da instituição financeira. Vocês sabem que quanto mais uma instituição financeira tem segurança jurídica, melhor para os seus investimentos. O elemento normativo aqui está contido na expressão sem autorização escrita da sociedade emissora. Ora, se ele imprimiu com autorização escrita da sociedade emissora, não há crime nenhum. Mas se ele imprime sem a autorização escrita na sociedade emissora, nós teremos crime no artigo 2º. Outra coisa importante que vocês não podem esquecer é a consumação. Não está aí, mas eu estou anotando aqui no quadro. Meus amigos, esse crime, aliás, a maioria absoluta desses crimes aqui, previstos crimes contra o sistema financeiro, são crimes formais. Ou seja, eu não preciso do efetivo prejuízo contra o sistema financeiro. Eu não preciso do efetivo prejuízo contra a instituição financeira e não preciso do efetivo prejuízo contra o investidor nesse crime aqui, porque ele é um crime formal. A mera conduta de imprimir sem autorização da sociedade o certificado ou a cautela, ou a mera conduta de fazer propaganda prevista no parágrafo único, já vai caracterizar o crime de impressão e publicidade não autorizados em lei. Crime de divulgação falsa ou incompleta de informação. Meus amigos, divulgar informação falsa ou prejudicialmente incompleta sobre a instituição financeira é crime contra o sistema financeiro, cuja pena é de reclusão de 2 a 6 anos e multa. Imaginemos as consequências catastróficas que seriam se um determinado veículo de comunicação começasse a divulgar informação falsa sobre o Banco Itaú ou sobre o Bradesco. O Bradesco hoje é o banco privado, o maior banco privado que nós temos, e evidentemente que muitas pessoas têm dinheiro no Bradesco. Se essa divulgação falsa ela fosse feita a nível de veículos de comunicações nacionais, a procura pelo dinheiro que está no banco seria tão grande, o prejuízo à instituição financeira seria tão grave, que dificilmente o Bradesco suportaria um saque em massa dos seus ativos. Você tem o dinheiro no banco, te dão uma informação pela imprensa e essa informação, então você acredita, vai lá e saca o dinheiro.